Seja bem-vindo a mais um episódio da Divisão X. Aqui investigamos histórias de mistério, terror e acontecimentos que a ciência não consegue explicar. No vídeo de hoje, você vai conhecer os segredos do Hospital Psiquiátrico Santa Teresa, fechado há mais de uma década após denúncias sombrias. Mesmo abandonado, o lugar continua ativo em outra dimensão, marcada por gritos, vultos e desaparecimentos sem solução. Prepare-se para o caso 002, Ecos do Hospital Abandonado. Helena Vasquez observou o prédio abandonado, que se erguia contra o céu cinzento. O antigo Hospital Psiquiátrico Santa Teresa havia sido fechado há 12 anos, após escândalos de maus-tratos e mortes suspeitas. Agora era apenas mais uma estrutura deteriorada, popular entre exploradores urbanos e caçadores de emoções baratas. 7 entraram, 4 saíram, disse o Tenente Costa, entregando a Helena uma pasta com fotos e depoimentos. E os que saíram estão em estado de choque. Não conseguimos extrair nada coerente deles. Helena folheou os documentos. 3 adolescentes desaparecidos, Lucas, Fernanda e Pedro, todos de 17 anos, estudantes do mesmo colégio. Haviam entrado no hospital na sexta noite para gravar vídeos para suas redes sociais, um desafio viral que prometia milhões de visualizações para quem conseguisse passar a noite inteira no local. Já vasculharam o prédio 2 vezes. Nada. É como se eles tivessem desaparecido no ar. Costa acendeu um cigarro com mãos ligeiramente trêmulas. Mas tem algo mais. Encontramos equipamento de câmera deles espalhado pelos corredores. Câmeras caras, celulares de última geração. Tudo funcionando perfeitamente, mas os cartões de memória estão vazios. Vazios como informatados. Vazios como nunca foram usados. Mas os garotos que saíram juram que estavam gravando o tempo todo. Helena sentiu aquele formigamento familiar na nuca, o mesmo que havia sentido no caso da Estrada das Sombras. Onde estão os sobreviventes agora? Hospital Municipal. Mariana, a líder do grupo, está sedada. Não parava de gritar algo sobre eles ainda estão lá dentro, presos nos corredores. Os outros 3 mal conseguem formar frases coerentes. Preciso ver o hospital por dentro. Hoje, Costa hesitou. Com todo respeito, investigadora, não acho que seja uma boa ideia. 2 dos meus homens que entraram na segunda busca saíram dizendo que nunca mais voltariam lá. Disseram que ouviram coisas, viram sombras se movendo onde não deveria haver nada. Por isso mesmo estou aqui, tenente, para investigar o que a polícia convencional não consegue explicar. Ela pegou sua lanterna e verificou a arma no coldre. O Hospital Santa Teresa tinha 5 andares e mais de 200 quartos. Tinha sido uma das maiores instituições psiquiátricas da região, abrigando até 500 pacientes no auge do funcionamento. Depois do fechamento, histórias começaram a circular. Vozes à noite, luzes acendendo sozinhas, pessoas que entravam e nunca mais eram vistas. Helena sempre havia classificado tais histórias como lendas urbanas. Mas depois do que havia enfrentado na Estrada das Sombras, sabia que às vezes as lendas tinham raízes muito reais e muito perigosas. Vou ligar para meu parceiro, disse ela, pegando o telefone. Mendoza vai querer saber disso. Mas quando tentou fazer a ligação, percebeu que não havia sinal. Estranho, considerando que estava a apenas 50 metros do hospital. Ela olhou para o prédio novamente. Por um instante, teve a impressão de ver vultos se movendo atrás das janelas quebradas do 3º andar. Costa seguiu seu olhar. Você viu também, não viu? Eles estão lá, observando, esperando. Quem está lá? O tenente jogou o cigarro no chão e o pesou com força. Seja lá o que aconteceu com aqueles adolescentes, investigadora, aconteceu rápido. Eles entraram às 10 da noite. Às 2 da manhã, 4 deles saíram correndo, gritando. 4 horas. Em 4 horas, alguma coisa dentro daquele prédio quebrou 3 mentes jovens e fez outros 3 desaparecerem completamente. Helena guardou o telefone e começou a caminhar em direção à entrada. Então é melhor eu descobrir o que é antes que aconteça com mais alguém.
A porta principal do hospital havia sido arrombada há anos, agora pendia solta nas dobradiças enferrujadas. Helena entrou com a lanterna em punho, iluminando um saguão amplo coberto de entulho, grafites e destroços de mobiliário abandonado. O cheiro de mofo e decomposição era quase insuportável. Polícia Federal, ela anunciou, sua voz ecoando pelos corredores vazios. Se há alguém aqui, identifique-se imediatamente. Apenas silêncio respondeu. Helena avançou cuidadosamente, verificando cada cômodo do térreo. A recepção ainda tinha uma mesa destruída e fichas médicas espalhadas pelo chão. Ela pegou uma delas, tratamento de um paciente chamado David Soares, internado em 1998, diagnóstico de esquizofrenia paranoide severa. Um ruído acima fez Helena congelar. Passos, lentos, arrastados, vindos do segundo andar. Ela subiu as escadas com a arma em punho, cada degrau rangendo sob seu peso. O segundo andar era um labirinto de corredores, todos levando a quartos pequenos com portas de metal pesado. Se há alguém aqui, esta é a sua última chance de se identificar antes de eu considerar você uma ameaça. Os passos pararam. Helena virou uma esquina e viu algo que fez seu coração disparar. No final do corredor, parcialmente iluminada pela luz que entrava por uma janela quebrada, estava uma figura. Vestia o que parecia ser um uniforme hospitalar antigo e permanecia completamente imóvel, de costas para ela. Vire-se lentamente com as mãos à vista. A figura não se moveu. Helena se aproximou cautelosamente, mantendo a arma apontada. Quando estava a 5 metros de distância, percebeu algo perturbador. A figura não estava respirando. Não havia movimento nos ombros, nenhuma indicação de vida. Última advertência. A figura começou a se virar, muito lentamente. O que Helena viu a fez recuar instintivamente. O rosto era humano, mas os olhos estavam completamente brancos, sem pupilas. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Em vez disso, Helena ouviu uma voz diretamente em sua cabeça. Eles ainda estão aqui, presos, como nós. Helena piscou e a figura havia desaparecido. O corredor estava vazio, como se nunca houvesse ninguém ali. Ela correu até o ponto onde a aparição estava e examinou o chão. Nenhuma pegada na poeira espessa, nenhum sinal de presença física. Foi quando ela ouviu as vozes. Vinham de todos os lados simultaneamente. Sussurros, gritos abafados, conversas incompreensíveis. Helena girou em círculos, tentando localizar a origem, mas os sons pareciam vir das próprias paredes. Ela correu de volta para as escadas, mas quando chegou lá, percebeu que algo estava errado. As escadas que havia subido há poucos minutos agora levavam para cima, não para baixo. Era impossível, desafiava toda lógica física, mas era o que seus olhos viam claramente. Helena tentou descer mesmo assim, mas após 3 lances de escada, encontrou-se de volta ao segundo andar, no mesmo corredor. Não, 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 ela murmurou, sentindo o pânico começar a apertar seu peito. Tentou novamente, correndo pelas escadas, mas sempre terminava no mesmo lugar. O hospital estava se recusando a deixá-la sair. Seu telefone emitiu um bip. Ela o pegou com mãos trêmulas, uma mensagem de texto de número desconhecido. Bem-vinda ao Santa Teresa. Você está presa agora, como todos nós. Helena forçou-se a respirar profundamente e pensar racionalmente. Entrar em pânico seria fatal. Ela havia enfrentado uma criatura sobrenatural, na estrada das sombras e sobrevivido. Podia sobreviver a isso também, seja lá o que fosse. Ela começou a explorar metodicamente o segundo andar, procurando por pistas. Em um dos quartos, encontrou equipamento de câmera, provavelmente dos adolescentes. Pegou uma das câmeras e ligou o visor. A bateria ainda tinha carga, mas quando tentou acessar os vídeos gravados, encontrou apenas arquivos corrompidos, exceto um. O arquivo era curto, apenas 40 segundos. Mostrava os 7 adolescentes entrando no hospital, rindo nervosamente. A câmera focava em Mariana, a líder, que explicava o desafio para os espectadores futuros. Depois, o vídeo começava a distorcer. Vultos apareciam no fundo,
formas humanas que não estavam lá quando a câmera passou inicialmente. No último frame antes da corrupção total, Helena viu algo que fez seu sangue gelar. Atrás de Lucas, um dos desaparecidos, estava uma figura com jaleco médico branco e máscara cirúrgica. Mas onde deveriam estar os olhos, havia apenas escuridão profunda. Um som de porta batendo a fez largar a câmera. Helena correu para o corredor e viu todas as portas dos quartos se fechando simultaneamente, uma após a outra, como uma onda de metal pesado. O som era ensurdecedor, ecoando pelas paredes de concreto. Quando o silêncio retornou, Helena ouviu algo novo. Música, uma melodia antiga e distorcida, como se viesse de um rádio mal sintonizado. Ela seguiu o som até uma sala no final do corredor, a antiga sala de recreação dos pacientes. Dentro, havia cadeiras dispostas em semicírculo, todas viradas para um aparelho de televisão antigo que estava ligado, mostrando apenas estática. Mas na estática, Helena conseguia distinguir formas, rostos, dezenas deles, pressionando contra o vidro como se tentassem sair. Um dos rostos era de Lucas. Meu Deus! Helena sussurrou, aproximando-se da televisão. O garoto estava gritando algo, mas nenhum som saía. Outros rostos apareceram. Fernanda e Pedro, os outros desaparecidos. Todos tentando comunicar algo urgentemente. Helena pegou uma cadeira e estava prestes a quebrar a televisão quando ouviu uma voz atrás dela. Eu não faria isso, se fosse você. Ela girou com a arma em punho. Na porta estava um homem de meia-idade, vestindo jaleco médico. Seu crachá identificava, Dr. Henrique Tavares, diretor médico. Mas o crachá estava amarelado, antigo. E o homem tinha a mesma aparência translúcida das aparições que havia visto antes. Quem é você? Fui o diretor deste hospital. Ele respondeu calmamente. Há muito tempo, antes de tudo dar errado. Você está morto? Sim, como todos que trabalharam aqui nos últimos anos de funcionamento. E como muitos dos pacientes que nunca deveriam ter sido submetidos aos nossos tratamentos experimentais. Helena manteve a arma apontada, embora soubesse que balas provavelmente não funcionariam contra uma aparição. O que aconteceu aqui? Tentamos curar doenças da mente usando métodos que a ética médica nunca aprovaria. Privação sensorial prolongada, drogas experimentais, terapia de choque elevada a níveis letais. Acreditávamos que estávamos ajudando, mas na verdade estávamos apenas causando sofrimento. O fantasma olhou ao redor da sala com expressão de profunda tristeza. E quando o hospital fechou, as almas atormentadas ficaram presas aqui, incluindo a minha. E os adolescentes? O hospital tem fome. De vivos, de energia, de presença. Quando aqueles jovens entraram, o lugar os puxou para dentro, literalmente. Eles estão presos na estrutura agora, como estamos todos nós. Como eu os tiro daqui? O Dr. Tavares sorriu tristemente. Você não entende. Você também está presa agora. No momento em que entrou, o hospital a reivindicou. Não há saída. Helena se recusou a aceitar a derrota. Havia uma forma de sair? Sempre havia. Ela apenas precisava encontrá-la. Deve haver algo neste lugar, algum ponto central que mantém todos vocês presos. O subsolo. Dr. Tavares disse relutantemente. A ala de tratamento especial. É onde conduzimos os experimentos mais extremos. É também onde a maior parte do sofrimento aconteceu. Se há um coração negro neste hospital, é lá. Como chego lá? Siga os sinais vermelhos. Mas, investigadora, o que está no subsolo é muito pior do que qualquer coisa que você viu até agora. Temos tentado manter aquilo contido, mas está ficando mais forte. Foi o que atraiu aqueles jovens para dentro. Helena começou a procurar pelos sinais vermelhos. Encontrou-um no final do corredor, uma seta pintada na parede, quase invisível sob camadas de sujeira. Ela seguiu a trilha através de corredores labirínticos, descendo escadas que pareciam não ter fim. No terceiro andar, encontrou a sala de segurança. A porta estava entreaberta,
e dentro havia monitores antigos ainda ligados, alimentados por alguma fonte de energia impossível. As telas mostravam diferentes áreas do hospital em preto e branco granulado. E nas gravações, Helena viu os impossíveis. Uma câmera mostrava o saguão principal, onde os 7 adolescentes haviam entrado. A filmagem tinha timestamp de 3 dias atrás. Helena viu o grupo explorando, filmando com seus celulares. Tudo normal até que a imagem começou a distorcer. Figuras apareceram do nada, dezenas de formas espectrais se materializando ao redor dos jovens. Os adolescentes não pareciam vê-las inicialmente, mas então Mariana parou de repente, olhando ao redor como se sentisse algo errado. As outras câmeras mostravam os espíritos se aproximando, tocando os jovens, que começaram a agir de forma estranha, movimentos desconexos, expressões vazias. 3 deles, Lucas, Fernanda e Pedro, simplesmente começaram a caminhar em direção ao subsolo, como hipnotizados. Os outros 4 tentaram segurá-los, mas os 3 os empurraram com força sobre-humana e desapareceram pela porta que levava às escadas inferiores. Helena avançou a gravação. Os 4 restantes entraram em pânico, correndo em círculos pelos corredores. As câmeras mostravam os espíritos guiando-os de volta para a saída, como pastores conduzindo ovelhas. Eventualmente, os 4 encontraram a porta e saíram correndo para a noite. Mas havia mais fitas. Helena encontrou gravações antigas, de quando o hospital ainda funcionava. As datas remontavam a 2008, os últimos anos antes do fechamento. O que ela viu a fez sentir náusea. Pacientes sendo arrastados para o subsolo. Médicos e enfermeiros conduzindo procedimentos que pareciam mais tortura do que tratamento. Gritos silenciosos nas gravações sem áudio. E em todas as gravações, uma presença, uma sombra escura que não tinha forma definida, mas estava sempre presente, observando, alimentando-se do sofrimento. Uma gravação final mostrava o Dr. Tavares, ainda vivo, descendo ao subsolo com uma expressão determinada. Ele carregava documentos e o que parecia ser explosivos improvisados. A câmera o seguiu até a porta da ala de tratamento especial, depois perdeu o sinal. Helena entendeu. O diretor havia tentado destruir o coração do mal que havia criado. Mas algo dera errado. Em vez de destruir a entidade, ele apenas havia ficado preso com ela. Você viu, disse a voz do Dr. Tavares atrás dela. Helena se virou. O fantasma parecia mais sólido agora, mais definido. Tentei terminar com aquilo, mas era tarde demais. A entidade já havia se fundido com o próprio prédio. Destruir uma parte apenas a enfureceu. Que tipo de entidade? Não sei se tem nome. Algo antigo que foi atraído pelo sofrimento. Alimentou-se de décadas de dor, medo e desespero. Agora é praticamente indestrutível. Helena pensou na criatura da Estrada das Sombras. Ela havia sido derrotada destruindo seu ponto de ancoragem. Talvez a mesma estratégia funcionasse aqui. Preciso chegar ao subsolo. Agora. O caminho para o subsolo revelou-se através de uma porta escondida atrás da sala de segurança. Uma escada de metal enferrujada descia para a escuridão profunda. A temperatura caiu drasticamente quando Helena começou a descer, e ela podia ver seu próprio hálito condensando no ar frio. As paredes do subsolo eram diferentes do resto do hospital, mais antigas, feitas de pedra em vez de concreto. Helena teve a impressão perturbadora de que esta parte do prédio era muito mais velha do que deveria ser, como se o hospital tivesse sido construído sobre algo que existia há séculos. O corredor principal do subsolo estava alinhado com portas de metal pesado, cada uma com uma pequena janela de observação. Helena iluminou a primeira e recuou imediatamente. Dentro, uma figura humana estava presa à parede por correntes enferrujadas, a cabeça pendendo em um ângulo impossível. Quando a luz da lanterna a atingiu, a cabeça se levantou lentamente, revelando olhos que eram apenas vazios negros. Ajude-me, a figura sussurrou, mas sua boca não se moveu. A voz veio diretamente da mente de Helena. Liberte-me, liberte todos nós. Helena afastou-se e continuou pelo corredor. Cada porta revelava horrores similares,
pacientes presos em estados de tormento eterno, alguns reconhecíveis como humanos, outros distorcidos em formas que desafiavam a anatomia, todos implorando por libertação. No final do corredor estava uma porta dupla maior, com placas de advertência desbotadas, acesso restrito, apenas pessoal autorizado, risco biológico. Helena empurrou as portas pesadas, que se abriram com um gemido de metal. A ala de tratamento especial era um anfiteatro circular com arquibancadas ao redor de um espaço central. No centro havia uma mesa cirúrgica de metal, manchada com o que obviamente era sangue antigo. E acima da mesa, flutuando impulsivamente, estava uma massa de escuridão pulsante. A entidade. Era difícil olhar diretamente para ela. Os olhos de Helena queriam deslizar para qualquer outra direção. Mas ela forçou-se a observar. A massa tinha vagamente forma humanoide, mas se contorcia e mudava constantemente. Rostos apareciam e desapareciam em sua superfície. Os pacientes que haviam sofrido aqui, absorvidos pela criatura, e presos na massa, ainda conscientes e aterrorizados, estavam Lucas, Fernanda e Pedro. Finalmente, uma voz profunda e múltipla ecoou pelo anfiteatro. Era como se centenas de pessoas falassem em uníssono. Outra alma para adicionar à nossa coleção. Helena sacou a arma, mas sabia que seria inútil. Deixe-os ir. Eles não fizeram nada para você. Eles vieram voluntariamente. Alimentaram-me com seu medo quando entraram. E agora são parte de mim, como todos os outros. A entidade se expandiu, preenchendo mais do anfiteatro. Como você será? Não mesmo. Helena correu para a mesa cirúrgica, procurando por qualquer coisa que pudesse servir como arma ou ponto fraco. Foi quando viu, entalhados na base da mesa, símbolos similares aos que haviam encontrado no altar da criatura da estrada. Símbolos de contenção. O Dr. Tavares sabia. Ela disse em voz alta. Ele sabia como prender você aqui. Por isso você nunca pôde deixar o hospital, mesmo depois de se tornar tão poderoso. A entidade rugiu, uma cacofonia de vozes torturadas. Tentáculos de escuridão se estenderam em direção a Helena, mas pararam a poucos centímetros dela, como se houvesse uma barreira invisível. Os símbolos, a voz do Dr. Tavares ecoou pelas paredes. Destrua os símbolos e ela será banida, mas todos nós seremos libertados também. Helena entendeu o dilema. Destruir os símbolos libertaria a entidade, mas também libertaria todas as almas presas no hospital, incluindo os adolescentes. Mantê-los intactos significava manter todos prisioneiros para sempre. Não era nenhuma escolha. Helena pegou uma barra de ferro que encontrou entre os entulhos e começou a destruir os símbolos entalhados na mesa. Com cada símbolo destruído, a entidade berrava mais alto, sua forma se tornando mais instável. As paredes do anfiteatro começaram a tremer. O que você está fazendo? A entidade gritou. Se me libertar, destruirei tudo. Espalharei meu sofrimento por toda a cidade. Não vai, Helena respondeu, destruindo o penúltimo símbolo. Porque eu vi as gravações. Vi o que o Dr. Tavares planejou fazer. Ele não estava apenas tentando destruir você. Ele estava preparando um ritual de banimento. Ela apontou para símbolos secundários nas paredes, quase invisíveis sob décadas de sujeira. Estes símbolos não são de contenção. São de redirecionamento. Quando eu destruir o último símbolo da mesa, você não será libertada. Será forçada através de um portal para onde quer que criaturas como você pertençam. Você está blefando. Uma humana não poderia compreender rituais tão complexos. Não, disse uma nova voz. Mendoza entrou no anfiteatro, carregando o grimório que o Dr. Reis lhes havia dado após o caso da Estrada das Sombras. Mas nós aprendemos. Helena, quando você destruir o último símbolo, eu ativarei a sequência de banimento. Carlos, como você? Perdi contato com você há 3 horas. Sabia que algo estava errado. Ele começou a ler do grimório, palavras em um idioma antigo que fazia o ar vibrar. Agora termine. Helena destruiu o último símbolo. O que aconteceu a seguir desafiou toda lógica. A entidade explodiu em 1000 fragmentos de escuridão,
cada um contendo um rosto gritando. Os fragmentos foram sugados em direção às paredes, onde os símbolos secundários brilhavam agora com luz intensa. Um por um, os fragmentos desapareceram, sendo puxados para alguma dimensão além da compreensão humana. Os 3 adolescentes caíram da massa em dissolução, inconscientes mas vivos. Helena correu para verificar seus sinais vitais, todos respirando, todos com pulso forte. Ao redor deles, outras formas começaram a se materializar. Os fantasmas do hospital, pacientes, médicos, enfermeiros, todos parecendo mais sólidos, mais reais. E todos olhando para cima, para uma luz que começava a brilhar no teto do anfiteatro. Finalmente, Dr. Tavares disse, sua forma espectral agora banhada pela luz dourada. Finalmente podemos partir. Espere, Helena chamou. O que é aquela luz? O que sempre esteve esperando por nós? O que a entidade nos impediu de alcançar? O fantasma sorriu, parecendo anos mais jovem. Obrigado, investigadora. Você nos deu o que negamos a nós mesmos, perdão e libertação. Um por um, os espíritos começaram a flutuar em direção à luz, suas formas se dissolvendo em paz. O último a partir foi o Dr. Tavares, que acenou para Helena e Mendoza antes de desaparecer. Quando a luz se dissipou, o anfiteatro estava vazio exceto pelos 2 investigadores e os 3 adolescentes inconscientes. Precisamos tirá-los daqui antes que o prédio desmorone, Mendoza disse, ouvindo sons preocupantes de estrutura rachando. Eles carregaram os jovens escada acima, através dos corredores que agora pareciam apenas velhos e abandonados, sem nenhuma presença sobrenatural. As escadas funcionavam normalmente, levando-os diretamente para a saída. Quando emergiram do hospital, uma multidão havia se reunido, policiais, paramédicos, repórteres. O tenente Costa correu até eles. Investigadora, vocês estão bem? Estavam lá dentro por 7 horas. Helena verificou seu relógio, chocada. Parecia que haviam passado apenas 1 ou 2 horas. Tempo distorcido, como na Estrada das Sombras. Os paramédicos levaram os 3 adolescentes para ambulâncias. Eles acordariam em algumas horas, sem memória do que havia acontecido no subsolo. Uma pequena misericórdia. Mais um caso resolvido, Mendoza disse, observando o hospital. Agora parecia apenas um prédio velho, sem nenhuma aura sinistra. Não, Helena corrigiu. Mais um caso documentado. Quantos lugares como este existem pelo país? Quantas entidades ainda estão lá fora, alimentando-se de sofrimento humano? Muitos, mas agora sabemos como enfrentá-las. 2 semanas depois, Helena visitou os 3 adolescentes resgatados no hospital. Lucas, Fernanda e Pedro haviam se recuperado fisicamente, mas as cicatrizes psicológicas eram profundas. Eles não lembravam de nada do subsolo, mas todos relatavam pesadelos recorrentes envolvendo escuridão e vozes sussurrando. É normal, Dr. Reis explicou quando Helena consultou o antropólogo. Eles foram parcialmente absorvidos por uma entidade parasita interdimensional. Parte de sua consciência ainda está processando o trauma, mesmo que a memória consciente tenha sido bloqueada. Vai passar. Com tempo, terapia apropriada? Sim. Mas eles sempre terão uma sensibilidade maior para o sobrenatural. Algumas pessoas chamam isso de terceiro olho, a capacidade de perceber coisas que outros não conseguem. Helena pensou em sua própria sensibilidade aumentada desde o caso da Estrada das Sombras. Às vezes via sombras no canto dos olhos, ouvia sussurros em lugares silenciosos. Era o preço de confrontar o impossível. Mariana, a líder do grupo que havia saído antes, também visitou. Ela estava melhor agora, embora ainda relutante em falar sobre aquela noite. Eu sei que vocês salvaram meus amigos, disse ela para Helena. A polícia não contou todos os detalhes, mas eu sei que foi algo anormal. O que você lembra? Lembro de entrar no hospital achando que seria apenas uma aventura boba. Depois tudo ficou confuso. Tinha gente que não deveria estar lá. Gente que não estava realmente lá. Se é que isso faz sentido. E eles queriam nos puxar mais fundo, para dentro das paredes. Você resistiu.
Foi corajoso. Não foi coragem. Foi terror puro. Eu só queria sair, e de alguma forma consegui. Mas Lucas, Fernanda e Pedro, eles ouviram algo que nós não ouvimos. Como se alguém estivesse chamando especificamente por eles. Helena fez anotações mentais. A entidade tinha preferências, selecionava vítimas específicas. Assim como a criatura da estrada escolhia pessoas em sofrimento emocional, talvez esta escolhesse aqueles com alguma vulnerabilidade psíquica. Vocês vão demolir o hospital? Mariana perguntou. A prefeitura está considerando, mas não antes de fazermos uma limpeza completa do local. Limpeza? Helena sorriu de forma enigmática. Apenas algumas precauções, para garantir que nada fique para trás. A demolição do Hospital Santa Teresa foi agendada para 3 meses depois. Antes disso, a Divisão X conduziu uma limpeza completa, verificando cada cômodo, cada corredor, procurando por quaisquer resíduos de energia sobrenatural. Dr. Eis os acompanhou, usando instrumentos que media campos eletromagnéticos anômalos. Está limpo, ele finalmente declarou. A entidade foi completamente banida, e os espíritos residuais partiram. Este é agora apenas um prédio velho. Tem certeza? Mendoza perguntou, ainda cauteloso. Tão certo quanto posso estar, mas recomendo que o local seja demolido mesmo assim. Alguns lugares carregam memórias nas próprias pedras. É melhor não arriscar. Helena observou o hospital pela última vez. Parecia menor agora, menos ameaçador. Difícil acreditar que apenas semanas atrás, este lugar havia sido um nexo de sofrimento sobrenatural. E assim encerramos o caso 002, Ecos do Hospital Abandonado. Um hospital condenado, espíritos libertos, mas cicatrizes que jamais serão apagadas. Se você gostou dessa investigação, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos próximos episódios da Divisão X, vamos explorar mistérios ainda mais perturbadores, que podem estar muito mais perto do que você imagina. Obrigado por assistir, e até a próxima investigação.